Shalom, meus amigos. Poucas horas agora nos separam do início de novo Shabat na Terra Santa de Israel, mas ainda há tempo, tanto aqui em Jerusalém como no Brasil, especialmente se considerarmos a diferença de fuso horário de 6 horas, para nós seguirmos nessa trilha, nesse caminho em busca da sabedoria da Torá contida na porção semanal da Torá que vamos ler nesse Shabat, que é Parashat Kitavó. Eu quero começar dizendo que sábio é aquele que é capaz com muita clareza de definir quais são suas prioridades. O sábio é aquele que sabe o que é importante e sabe aquilo que ainda é mais importante. E curiosamente, a Parashat Kitavó, dentre as muitas mensagens reveladas da Torá, também nos oferece uma mensagem sutil que nos permite perceber como a sabedoria da Torá coloca claramente em tela a ideia de prioridade, ou seja, nos ajudando a definir aquilo que deve ser tido por cada um de nós como mais importante nas nossas vidas. E a essa altura você deve estar curioso para me perguntar, mas aonde? No sexto passuco dessa paraxá, no passuco Vav, a Torá nos relata de tudo aquilo que os egípcios fizeram contra o nosso povo durante o período que fomos escravos, 210 anos, em Mitzrayim. E esse passuco que começa dizendo, Vayaru Otanu, que deve ser traduzido como eles nos trataram mal, eles nos fizeram mal. Para logo em seguida dizer, vai nano, vai tendo. E eles nos afligiram, e eles nos fizeram sofrer, numa dimensão claramente física, decorrente dos trabalhos duros a que o nosso povo foi submetido ao longo de mais de 2 séculos. Mas essas duas expressões, Vayaru, Otano e Vainano, Vaiteno, elas não são colocadas nesta ordem casualmente. Vocês sabem que nada na Torá é casual. E para nós compreendermos a forma como elas estão dispostas, é preciso fazer aquilo que nós sempre fazemos, que é recorrer aos sábios do povo judeu, aos justos, aos tzadikim, porque eles, que são os grandes comentaristas da Torá, nos ajudam a compreender o significado das mensagens reveladas ou não, ocultas da Torá. E o que significam essas duas expressões? A primeira delas, Vayaru Otano, como eu traduzi para vocês, significa que eles nos fizeram mal. Mas em que sentido eles nos fizeram mal? Eles nos fizeram mal nos fazendo espiritualmente maus. Ou seja, nós acabamos, em razão da escravidão, perdendo em grande medida a nossa sensibilidade à dor do outro. E a segunda expressão, Vanano Vaiteno, ela tem uma natureza eminentemente física. A aflição de que nos fala a Torá é uma aflição física em decorrência da violência desmedida, lançada contra o nosso povo, dos maus tratos. Todos nós reconhecemos que a escravidão egípcia nos causou uma imensa dor de natureza física. Lembre-se que nosso povo foi torturado de muitas formas, nossos bebês eram jogados no Nilo para morrer, Moshe Rabbeinu foi salvo, nossas crianças eram cimentadas nas paredes dos prédios que nós erguíamos nas cidades de Ramsés e Pitom, quando o judeu não conseguia cumprir a sua meta diária de tijolos. A dor física é tão intensa que isso faz com que, em certa medida, nós ignoremos, nós esqueçamos do impacto que essa dor causou ao nosso povo espiritualmente, que nos causou na nossa ordem moral, na nossa ordem ética, e eu não me refiro apenas a toda a clã Israel. Nosso povo naquele momento contava com pelo menos 15 milhões de almas no Egito. Eu me refiro a cada indivíduo. Porque vejam, meus amigos, Vayaru Otano, eles nos fizeram malvados nesse sentido que eu procurei definir para vocês, da insensibilidade causada diante da dor do outro. Mas não é isso que acontece com quase todas as pessoas quando elas são submetidas a uma situação de dor extrema. No Holocausto, nos guetos, em toda a Europa e também nos campos de concentração, qual era a missão diária de cada judeu? Sobreviver. Ele tinha que conseguir comer alguma coisa, ele tinha que conseguir não ser levado até as câmaras de gás. O objetivo era sobreviver e era o mesmo objetivo do nosso povo no Egito. Cada judeu só tinha uma única meta diária: sobreviver. Isso foi devastador na nossa dimensão espiritual. E essa dor de ordem moral foi muito mais grave do que a dor física, porque a dor física, apesar
de como eu chamei a atenção, se expressar por forma de torturas inimagináveis, ela é temporária, ela é perene, mas a dor moral ela é espiritual e, portanto, ela é eterna. Curiosamente, não apenas em relação ao povo judeu, mas todas as sociedades, quando nós pensamos nas tragédias humanas, nós temos o nosso foco quase sempre direcionado aonde? No aspecto físico, né? Nos danos físicos causados. Mas o aspecto espiritual, psicológico, ele quase sempre é ignorado. E nós vamos encontrar isso no Holocausto também, né? Metade, ou quase metade do povo judeu foi assassinado, gaseificado nas câmaras da morte, e os que sobreviveram? Qual foi a devastação moral e espiritual que isso trouxe para o nosso povo? Nós ainda estamos tentando descobrir. Tragicamente, nós ainda estamos tentando descobrir as consequências espirituais para cada judeu que sobreviveu e para as gerações futuras, para as gerações seguintes, né? Os descendentes dos sobreviventes do Holocausto. E a pergunta é, e o impacto espiritual? Vejam que eu comecei o vídeo dizendo que sabe aquele que é capaz com muita clareza de definir a sua prioridade. A minha prioridade aqui é compreender o impacto espiritual, que esses momentos de crise pelo qual passou o povo judeu, e a nossa história está recheada de episódios trágicos, de grande dor no qual o povo judeu foi submetido, né, a incontáveis dores, de modo que, assim como aconteceu no Egito, e que parte do nosso povo, uma grande parte, perdeu sua sensibilidade, não foi por outra razão que 4/5 desses 15 milhões permaneceram no Egito, eles foram enterrados no Egito, Hashem tirou a vida deles. Também é verdade que no Holocausto muitos judeus acabaram, para sobreviver, colaborando com os nazistas. Eram os capos que organizavam a vida nos guetos, que tinham poder, inclusive, de escolher quem ia viver e quem ia morrer nos guetos e nos campos de concentração. Pessoas que, judeus, né, que para sobreviver, pelo medo da morte, estavam dispostos a colaborar. E uma parte do nosso povo também colaborou com os capatazes egípcios, também colaborou com o sistema de escravidão no Egito. Tudo causado pela devastação psicológica, né, em razão das dores físicas. Para sobreviver no Egito, assim como nos campos de concentração, muitos judeus perderam sua sensibilidade, porque a Torá proíbe, né, você ter o poder de vida e morte sobre as pessoas e dizer, esse judeu vai viver, esse judeu vai morrer. Só Deus tem esse poder sobre as nossas vidas. E não é à toa que metade do nosso povo morreu, ou quase metade no Holocausto, e 4/5 não saiu do Egito. É preciso entender o significado disso para a história do povo judeu. Essa insensibilidade a que eu me refiro, ela é muito mais dolorosa do que a dor física. Durante o período da ditadura militar no Brasil, um jornalista judeu muito conhecido, Vladimir Herzog, foi torturado e morto. Muitos judeus diziam, não, vamos enterrá-lo no cemitério judaico na parte dos suicidas. Mas graças à intervenção do Rabino Henri Sobel na época, ele não foi, que enfrentou a ditadura militar, ele não foi enterrado como um suicida, porque o Rabino Henri Sobel entendeu, né, que era preciso resgatar a dignidade de Herzog, que era necessário ser sensível à dor da sua família, que havia perdido de uma maneira tão traumática a vida de Herzog. Durante o período da Era Vargas, nós também perdemos uma outra judia alemã, Olga Benário, que acabaria sendo entregue pelo regime de Vargas aos nazistas para morrer nos campos de concentração. Para defender a vida de um judeu, para ser sensível à dor humana, você não precisa nem ser judeu, você só precisa preservar o quê? A sua dignidade moral. Por isso é que eu disse no início que essa mensagem é uma mensagem muito sutil. A Torá está nos dizendo que nós precisamos definir claramente aquelas que são as nossas prioridades. E entre a dor física e a dor moral, evidentemente, a nossa prioridade é buscar corrigir os danos causados, a nossa dimensão moral, porque o impacto espiritual é muito mais danoso para a nossa história individual e para a história coletiva do povo judeu
do que o dano físico. Os nossos corpos podem ser até dilacerados, mas a nossa alma é intocável. Cada judeu deve preservar isso, porque a dor física, como eu já disse antes, ela é apenas temporária, mas a dor moral ela é eterna, porque inclusive nós a carregamos para os mundos espirituais quando deixamos esse mundo em que nós vivemos. Tenhamos as nossas prioridades sempre muito claras. E para aqueles que ainda não entenderam o que eu estou dizendo, é muito simples, meus amigos. Se a nossa prioridade entre a dor física e a dor moral é a dor moral, isso significa que nas nossas vidas nós também devemos definir como prioridade os nossos esforços no sentido da nossa elevação espiritual. Essa é a meta para a vida de cada um de nós, e nós fazemos isso como? Nos aproximando de Akadosh Baruch Hu, e nós alcançamos esse objetivo de que forma? Cumprindo os mandamentos divinos. Nosso maior investimento, meus amigos, é na nossa dimensão espiritual. Esse mundo é só um corredor, é um prosdor, é um corredor em direção à eternidade. Sábios do povo judeu estão indicando isso com muita clareza. Sabe aquele que com muita clareza sabe definir as suas prioridades. E eu desejo a vocês um Shabbat Shalom. Espero que vocês internalizem e adotem isso, né, como objetivo de vida, definir com muita clareza qual é a prioridade de vida de cada um de vocês, meus amigos. Shabbat Shalom!